Olá, amados, graça e paz. Mais um dia nos sustentou o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que nos concede graça segundo as atitudes que são do alto, do qual o entendimento do alto é desviar do mal. O entendimento de próprios olhos estão sempre sobre condenação. Maldito o homem que confia em meros mortais e cuja motivação está em homens e se afasta de estar segundo o coração de Deus. Quando Jesus disse que alguns vão questionar, Senhor, mas eu fiz curas em seu nome, anunciei o seu evangelho, e ele diz: maldito, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. A condição é conhecê-lo, a condição é estar autorizado para fazer a boa obra segundo o direcionamento do seu Espírito. Falsos aqueles que não estão autorizados, que seguem ondas teológicas que vão e vêm, nada os acrescenta a não ser a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, do qual falamos que vós não tem parte neste ministério, do qual o Senhor é aquele que nos ungiu e nos capacitou e continua nos capacitando, porque é uma constante busca a estar apto a falar em seu nome, porque muitos falam em seu nome, mas não o conhecem, aonde ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. A porta da qual foi fechada, e a porta que ele fecha ninguém há de se abrir. Já a porta excelente da graça, da qual ele nos abriu, a palavra também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra. Esta é a unidade da fé, interligada uns aos outros, que seguem unidos num só propósito, num só coração, numa só mente, com os rins sendo aperfeiçoados, que é o caráter daqueles que seguem ouvintes e praticantes, não segundo aqueles que, entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal e acumulam a iniquidade, da qual chegou o tempo dos seus galardão, segundo as suas próprias más atitudes. Aqueles que chegaram a ponto de zombar, aqueles que estavam anunciando segundo o seu espírito, por isso blasfemaram contra o seu espírito, do qual ele nos diz que alguns dos filhos de Levi serão libertos, porque estão segundo o poder do pecado, segundo a lei é o poder da ira, estão segundo a serpente levantada no deserto, a ponto de querer se assentar no trono de Moisés, do qual são falsos. Fizeram títulos para si, buscaram honra e glória de homens, e aqueles que assim procedem, se julgando ser algo e não sendo, ilude-se a si mesmo. Por isso, em mais um dia, perseveramos anunciando aquilo que é do alto, aquilo do qual nós não aprendemos de homens, mas sim por revelação divina, onde constantemente estamos em comunhão com o pão da vida, aquele que adentrou novamente as regiões celestiais. E ele é aquele que nos capacita e coloca a palavra em nossa boca, do qual anunciamos aquilo que ele está a proceder, porque não são palavras meramente humanas, aonde aquele que se fala por vontade humana não produz a profecia. Falamos aquilo que o grande profeta, o único bispo e bom pastor de nossas almas, está a operar, bem como ele diz, por acaso, quem és tu
para querer sabatinar aquele que fala por meu espírito, e quem és tu para querer instruir aquele do qual é o Criador. Não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com seu oleiro e dizer: por que fazes assim? Por isso muitos não dão crédito nestas palavras, para que creia suas próprias maledicências. Aonde cabe àqueles que anunciam em espírito e em verdade aborrecer toda maledicência, aborrecer todos os falsos enganadores, aqueles que, ao invés de aproximar o povo do elo da perfeição, do qual nos ensina a ser seus imitadores, distancia o povo de Deus, do qual vem a ira do Cordeiro sobre todos os altares, enganadores, ludibriadores que não estão autorizados segundo o reino dos céus, porque não são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, mas são palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, aonde agindo ele não há quem possa impedir, e assim ele continua a separar todos aqueles que são falsos, enganadores, os silenciar aqueles que não estão autorizados, segundo da qual ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Alguns dos filhos de Levi, devido à sua infinita bondade, misericórdia e benignidade, estão sendo libertos para que estejam segundo aquele que é o cabeça da igreja, o noivo, para que siga a noiva para ser aprovada para o casamento nas regiões celestiais. Mas é necessário estar sobre um namoro para estar como noivos, onde muitos julgam ser aprovados, mas estão reprovados diante do Senhor, porque Ele nos conhece através das atitudes. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique e o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, do qual são aqueles que estão na imundícia, sujando-se mais ainda enquanto há tempo, para que recebam o seu galardão. São ilusões de suas mentes, aonde o Senhor permite com que eles creiam em suas próprias mentiras a cada dia, para que recebam seu galardão segundo as próprias maledicências, assim como enganaram a muitos e seduziram, também são enganados e seduzidos. Assim como quis colocar aqueles que estão em espírito e em verdade como opróbio e vexame, agora se torna o próprio opróbio e vexame, porque se julgavam ser alguém e nada são, porque buscaram somente honra e glórias de homens. E assim o Senhor é aquele que os revela, assim como aqueles que têm o discernimento, através de um alimento sólido, do qual se consolida a casa, porque se constrói, edifica a casa através da sabedoria, mas se solidifica através do discernimento, que só é possível para aqueles que têm um alimento sólido, onde aqueles que são infantis e continuam, da qual nós não podemos falar nem como um leite puro espiritual, porque ainda estão segundo as suas imundícias e não são possíveis de compreender estas palavras. Mas mesmo assim anunciamos, e aquele que quiser ouvir, ouça; aquele que não quiser, que não ouça. A palavra diz que há uma casa amotinada, há uma geração que se considera pura e não lava da sua imundícia. Mas aqueles que anunciam em espírito e em verdade continuam a anunciar, e aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça mesmo, porque muitos
não vão dar crédito nestas palavras, porque estão crendo nas suas próprias mentiras para receber o seu galardão, aonde ele é aquele que tudo opera e executa, e assim ele tem operado em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.